Boa noite a todos, né? Tá ouvindo agora. Pode encostar, você pode puxar o microfone se você quiser perto de você. Isso. Boa noite a todos que está agora ouvindo, né? A Cupira FM. Não. Nova Nova FM. FM, perdão. Tudo bem, isso. Vê só, sim, minhas considerações. Eu sou Janaína Barreto, eu já sou conselheira tutelar desde 2016, onde eu comecei como conselheira tutelar. E sou formada no curso de farmácia, sou farmacêutica. E quando eu entrei no conselho tutelar, eu não via, né, assim, eu não tinha tanto entendimento de como era a responsabilidade de fato, né, dos conselheiros tutelar. Né? Até então eu não conhecia, né, diretamente o órgão, porque quando você... Hoje a gente ainda tem essas questões de capacitações, né, tudo isso. Mas antes, no meu tempo, a gente não tinha, a gente se candidatava, né, sem um mínimo de conhecimento. A gente já, se quisesse conhecer mais, a gente ia, né, pesquisar, tudo, né, tentar estudar do próprio jeito para conseguir entender pelo menos um pouco, né, o que era o conselho tutelar. Então, assim, foi algo que eu só aprendi mesmo na prática, né, e com capacitações continuadas. E depois de um tempo, né, eu vi o quanto é relevante, né, de extrema importância o órgão conselho tutelar, que infelizmente, né, como você falou, uma grande parte da sociedade ela não tem esse entendimento. Agora, por quê? Isso já vem enraizado lá de trás, né, isso, algo que já vem de pessoas, né, que um tempo ainda do Código de Menores, um tempo que ainda existia a FEBEM, né, quando foi criado o órgão conselho tutelar. Então as pessoas tinham entendimento que o órgão conselho tutelar veio para tirar a autoridade dos pais, né, quando na verdade não é isso, né? Então, por falta de políticas públicas, né, que leve isso para a sociedade, para que ela possa ter conhecimento de qual de fato é o trabalho do conselho tutelar. Então, assim, para que as pessoas ela tenha conhecimento que é conselho tutelar, o que é o órgão conselho tutelar, qual é a importância do órgão conselho tutelar, teria que ter mais políticas públicas voltadas, né, a esse questionamento de muitos. Não é isso? Muito bom, muito bom. Paulista, fica à vontade, suas considerações iniciais. Boa noite a todos. Eu quero agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade, né? Quero agradecer ao mediador aqui, o irmão Paulo, ao diretor que está nos dando essa oportunidade, né? E me direcionar a você ouvinte, principalmente. Eu me chamo Rafael, mas sou conhecido como Paulista. Estou aqui em Cupira, já se passaram 8 anos desde a minha chegada, né? E com a minha chegada aqui em Cupira, juntamente com a minha família, eu trouxe dentro de mim, né, a vontade de fazer algo pelo meu próximo. Isso já está dentro de mim, já tem mais de 26 anos que a gente tem essa vontade de contribuir com o nosso próximo, né? Mas a gente também entendemos que tudo tem seu tempo, né? Muitas das vezes a gente queremos uma coisa, mas não é o tempo de Deus, né? Mas mesmo não sabendo qual é o tempo, nós estamos trabalhando. Eu aqui em Cupira venho desenvolvendo trabalhos há mais de 4 anos para o meu próximo, né? E agora, recentemente, surgiu essa oportunidade, né, de eu poder fazer alguma coisa pela criança e o adolescente da cidade de Cupira, entendeu? E essa oportunidade eu abracei com unhas e dentes, né? E ela está próxima de acontecer. Então, a você que me ouve, eu sei que você tem muitas dúvidas a respeito do conselho. Eu sei que você tem perguntado muitas coisas para mim, que eu tenho andado nas comunidades, eu tenho visitado os bairros, eu tenho ouvido muita coisa, coisas até graves, mas eu quero tranquilizar você pai, você mãe, e dizer que o Conselho Tutelar de Cupira, ele avançou, sem dúvida, com certeza, né? Ele houve um avanço, eu posso dizer até nível Brasil, porque da década de 90 para cá, o Conselho Tutelar avançou muito. O Brasil, antes do Conselho Tutelar, era um. Antes do direito das crianças e do adolescente, era um. Pós o Estatuto, se tornou outro Brasil. E assim se faz nos municípios também. É bem verdade que somos um município pequeno, mas o Conselho tem trabalhado e tem avançado. Mas, no meu entender, tem como se fazer mais um pouco. Como tudo na vida, tem como melhorar. Isso é sem dúvida, né? Então, eu pus o meu nome à disposição, né? Estou aí a um passo da campanha. E quero tranquilizar você, pai e mãe. Se caso eu chegar lá, no dia 1º de outubro, eu vou procurar trazer uma
uma sugestão nova, né? Eu quero salientar também aqui a todos, principalmente a você ouvinte, que é a minha primeira campanha, né? Minha primeira campanha que eu estou disputando, né? Eu estou disputando com conselheiros que já são conselheiros, outros estão buscando a reeleição. Eu, no meu caso, Paulista, é minha primeira campanha. Então, quer dizer, assim, eu tenho novas ideias, eu tenho novas propostas. Óbvio, sozinho você não chega em canto nenhum, entendeu? Mas eu quero trabalhar. Eu quero levar, eu tenho uma tese comigo que eu quero levar o Conselho Tutelar. Quando eu falo Conselho Tutelar, não só eu, mas juntamente os meus companheiros, tirar o Conselho Tutelar de dentro da sede para a comunidade. O Conselho Tutelar tem que estar dentro da comunidade. Óbvio, tem que estar dentro da sede? Tem, mas ele tem que estar em campo. Eu tenho isso dentro de mim. Em campo para quê? Para ouvir as demandas mais, né, aquelas demandas mais pertinentes. E como isso acontecerá? Se você estiver dentro da comunidade e em campo. Muito bom, muito bom. Lembrando que o programa Além do Voto, a gente faça as perguntas que as pessoas estão com dúvidas. Pode falar. Eu gostaria de retificar o que o nosso amigo falou, Rafael, com a questão do Conselho Tutelar estar em campo. Certo. O Conselho Tutelar ele é um órgão que trabalha com base de informações. O Conselho Tutelar ele é um órgão fiscalizador das entidades que acompanha, né, crianças e adolescentes. O Conselho Tutelar, para ele ser conhecido, né, como eu posso dizer, conhecido não, para ele ser mais exposto, não seria essa forma. A gente ir no campo. O Conselho Tutelar ele é um órgão, né, que ele fica ali, onde a gente trabalha recebendo demandas. Né? O Conselho Tutelar ele pode trabalhar com o quê? Realização de palestras, né, junto mais com os outros órgãos, CREAS, CRAS, como também visita nas escolas, como falei, palestras, visita em escolas. Só que essa questão da gente ir até as comunidades é totalmente fora do trabalho do Conselho Tutelar. E assim, o trabalho do Conselho Tutelar, quando às vezes um candidato fala assim, né, eu vou mudar, eu vou fazer alguma coisa diferente. O que é importante é que quando alguém assume a sua cadeira como conselheiro tutelar, ele tem que entender que o Conselho Tutelar ele vai requisitar serviços, né, para crianças vítimas de violações de direito, né, como também crianças, né, que têm os seus direitos violados por parte tanto da sociedade, como também do poder público, como também dos seus próprios genitores. Então, assim, de fato, é importante que o Conselho Tutelar tenha pessoas capacitadas, né, que nosso amigo, tenho certeza que ele é também capacitado, né, como os outros também candidatos, mas que saiba, né, de fato, quais atribuições do Conselho Tutelar, porque, assim, existem órgãos, Conselho Tutelar, órgão, né, assim, em outras cidades, que às vezes a desunião dos 5, né, com relação a um quer fazer coisas que não é atribuição do Conselho Tutelar, onde a gente existe várias situações como essa, né, que é fugir, de fato, do trabalho, que de fato é o trabalho do Conselho Tutelar, né, e acaba que atrapalhando os demais, porque sempre vai ter aquela questão, né, para alguns o pessoal vai dizer, mas fulano é bonzinho, e os outros não é tão bonzinho assim, porque na verdade a gente tem um órgão que garante, digamos, que tem uma criança que está fora de sala de aula, e uma pessoa denuncia, fala, olha, tem uma criança que a gente sempre vê na comunidade, e a gente suspeita que ela esteja fora de sala de aula. Então, assim, essa demanda vem para a gente e a gente vai notificar os pais, notificar os seus responsáveis para saber o porquê que aquela criança está fora de sala de aula, se de fato ela está fora de sala de aula, e onde aí que a gente vai requisitar o serviço da rede de proteção. Né? A gente vai entender o contexto familiar, como também outras demandas, situações de violência, situações de negligência, maus trato, que infelizmente o nosso município vem crescendo bastante, situações como essa. Aí, assim, às vezes, a gente, realmente eu tinha esse pensamento, né? Vamos entrar em campo, aquela questão toda, mas só que não é bem assim. Não, chegaram perguntas pra gente logo no início, antes de ontem e tal, estavam falando se o conselho anda armado.
Não, o conselho não anda Entendeu? armado, né? As ideias das pessoas pensam que... Infelizmente as pessoas pensam dessa forma. Como também tem pessoas que acham que o conselho tutelar ele vai fazer ronda na cidade, né? Que a gente vai ficar assim, fiscalizando bares, né? O conselho tutelar fiscaliza entidades que acompanham, né? Que garante os direitos da criança e adolescente. Então, assim, a gente não fiscaliza bares, a gente não fiscaliza festas, que também tem a ideia, mas o conselho de tal cidade acaba indo para a festa e faz até cabana. Da onde eu ouvi tem. Isso, só que não é isso, só que não é atribuição do conselho, né? Geralmente, muitos conselheiros acabam, né, aceitando propostas do gestor da cidade, só que não é. Às vezes também tem conselheiros, também já ouvi relatos, né, de conselheiros falar assim, foi pego um adolescente ali praticando ato infracional e a polícia ligou para mim e eu tenho que ir lá, porque ele é um adolescente. Não é atribuição do conselho tutelar. Aí eu já ouvi também falar, não, mas eu já cheguei a levar o adolescente infrator dentro do carro do conselho até a delegacia em Bezerros, enquanto o carro da polícia estava levando o flagrante, né, do adolescente. Então, não é. Então, assim, às vezes a gente extrapola e acaba, querendo ou não, atrapalhando, que de fato é o trabalho do Conselho Tutelar. Porque no caso tudo é regido pelo ECA, não é isso? Tudo é regido pelo ECA, a gente tem um órgão que garante. Aí se naquela comunidade as pessoas relatam que tem uma praça, por exemplo, olha, aquela praça ali, ela não está sendo usada para um lazer das crianças, ela está sendo impedida. Aí o Conselho Tutelar vai lá, olha, tem crianças que precisa de um transporte escolar em tal comunidade. Aí a gente vai tentar requisitar isso da gestão. Olha, que está faltando isso no posto de saúde, está faltando transporte que leve crianças com deficiência em Recife, Caruaru, a gente está ali para requisitar. Tem criança que está precisando de um registro de nascimento, requisitamos também. Infelizmente, muitas pessoas não têm esse conhecimento. Acho que o Conselho Tutelar é só punitivo. Isso, né? isso. João Paulo. Eita, cada dia a gente recebe candidatos ao órgão Conselho Tutelar, onde eu digo e repito que é um órgão dos mais importantes da sociedade hoje. E a gente vê que esses candidatos são todos eles, em nome do Paulista, que está aqui, em nome da Janaína, eu quero saudar os demais colegas do colegiado do Conselho Tutelar aqui, tá certo? A todos os 9. E eu consigo assimilar como sociedade das ambas partes. Nós tivemos aqui, eu vou já só um relato, tá, meu diretor? A gente vem acompanhando os que vieram aqui já, pessoas muito preparadíssimas. Eu acredito que existe uma certa diferença, Janaína. A diferença que existe de você para o candidato paulista é a experiência que ele não tem, porque nunca exerceu, né? E você já vem aí desde 2016, né? Isso lembro que na sua candidatura a gente teve juntos e isso foi muito importante. E com o trabalho que você tem prestado à sociedade, você hoje tem, né, sempre renovado o seu mandato, porque a sociedade entende que é importante que você esteja lá pela prestação de serviço que você tem empregabilidade ao município. E eu entendo a pergunta também, a expressão do Paulista, quando ele disse que o Conselho Tutelar não é somente dentro das 4 paredes, e sim fazer um trabalho mais amplo, mais transparente, mais perto das pessoas, das famílias. Porque o que eu disse aqui ontem, e repito, é que das vezes, Janaína e o Paulista que está aqui, as famílias, elas só procuram o Conselho Tutelar na última instância. Na última instância, verdade. Entendeu? Não importa se o caso ele já está avançado, se está no começo, sempre o caso já está para lá, né? De sério. Então, o que é que eu quero dizer com isso? É que, das vezes, hoje está muito mudado. O Conselho Tutelar hoje, você que está me escutando pelo YouTube, também pelas ondas da rádio, vocês há de fazer a análise de vocês e também ter a postura de vocês. Mas o Conselho Tutelar, ele já foi, sabe, ele já foi muito, como é que eu posso dizer? Muito preso, ele já foi muito distante da sociedade, muito ignorado.
né? Com poucas ações. A única, eu sempre enfatizo o nome dela aqui, a Rondiléa, ela foi quem conseguiu jogar o conselho na rua. Por quê? Era um órgão muito preso, entendeu? Muito para dentro das paredes. Não tinha muita informação. Não mesmo. tinha. As pessoas tinham medo do conselho tutelar, eram receosas, ninguém queria votar. Como ainda até hoje, você que está aí nos escutando, a gente já viu relato de pessoas que, até hoje, eu conversando com alguém, não, eu não voto no conselho tutelar porque eu acho que não é importante. Mas como não? O que falta é a informação na rua, de forma conscientizadora, de que o órgão conselho tutelar é um dos órgãos mais importantes da sociedade. Então eu acredito que foi isso que o Paulista ele quis tornar explícito aqui dentro da programação da gente. Não é isso, meu diretor? É isso aí. Agora, vamos à pergunta. Pergunta para quem, meu diretor? Para ele. Para o Paulista? O pessoal pediu aqui. Então vamos lá. A pergunta acredito que com certeza vai ser pertinente, porque foi a sociedade que nos manda e isso é muito importante. Pergunta número 3, é isso? Isso. Como você pretende promover e defender os direitos das crianças e adolescentes em nossa comunidade? Fique à vontade. Excelente pergunta, irmão Paulo, né? Primeiramente, eu quero defender e promover o direito da criança e do adolescente, tudo baseado dentro da lei. O que é a lei que rege o Conselho Tutelar? É o ECA, é o Estatuto. Tudo que tiver dentro do Estatuto, eu como candidato hoje e amanhã, se eu for eleito, eu vou fazer, né, para estar protegendo o direito da criança e do adolescente. E quando eu me referi à questão do Conselho Tutelar, mediador, ele está em campo, porque eu estou baseado aqui no artigo 136 do ECA, no inciso 2, que diz da seguinte forma: atender e aconselhar os pais ou responsáveis. Isso, atender e aconselhar os pais ou responsáveis. Então, o que é que eu entendo? Veja bem, na minha ótica de entender, é mais fácil um pai ou a mãe que já tem uma visão um pouco ofuscada do que é o conselho, ele vir até a sede do conselho, ou muitas das vezes o conselho, num comum consenso com todos os integrantes, você fazer uma campanha numa determinada localidade, uma campanha explicativa, uma campanha que mostre que o conselho tutelar ele é um amigo da sociedade. É isso que eu quis me basear. Porque assim, por ter essa visão um pouco deturpada, a sociedade, que é uma grande parte, é bem verdade, então foi isso que eu quis promover. A questão do conselho estar dentro da comunidade, fazendo uma campanha, mostrando que os conselheiros tutelar, eles são amigos da comunidade, eles são um órgão de proteção, que o conselho tutelar ele não quer tirar a criança do pai em nenhuma circunstância, muito pelo contrário, ele quer ser um parceiro, ele quer ser um acolhedor, ele quer dar uma instrução. E é bem verdade que tem muitos pais que têm dúvida. Eu estou andando nas comunidades e tem muitas dúvidas pertinentes, mas tem aquele porém. O pai não vai vir dentro da sede, muitas vezes ele não quer nem passar na sede do conselho. Eu tenho ouvido isso, é o que eu tenho ouvido. Então, nesse sentido, é que eu me expressei da questão do conselho e até ele. É só na comunidade? Não. Pode ser um colégio, e pode ser um seminário dentro da cidade, pode ser uma oportunidade numa rádio, igual a gente está tendo, não é assim? Então, nesse sentido. E eu me elegendo agora no dia 1º de outubro, repito, tudo que eu for fazer será baseado dentro do ECA, óbvio que é o que rege o Conselheiro Tutelar, mas sempre com essa cobrança minha de a gente estar em campo. A gente está se doando um pouco mais para essa visão, quem sabe daqui 4, 8, 12 anos, essa visão ser mudada. Muito bom, até porque é a Secretaria de Desenvolvimento Social, não é isso que tem a aplicação aqui em Cupira para, no caso, o Conselho Tutelar. A gente ficou sabendo ontem sobre o Conselho dos Idosos, na qual nós vamos trazer também pessoas aqui do Conselho de Idosos e tudo, é muito bom. E a gente está tendo algumas dúvidas e chegou a perguntas sobre temas que mandaram para a gente. Agora eu vou perguntar a Janaína, que enviaram aqui. É a respeito no caso de desaparecimento de criança. Perguntaram bem assim: qual o procedimento padrão do Conselho Tutelar ao receber um relato de desaparecimento de uma criança ou adolescente?
Na hora que a gente recebe uma denúncia, né, falando do desaparecimento de uma criança, né, a gente aconselha, orienta que os pais ou a pessoa que está passando a informação procure a delegacia. Porque quem faz busca ativa nessa situação é a segurança pública. Né? Após o aparecimento dessa criança ou adolescente, a delegacia comunica a gente por meio de relatório, né, formando os dados dos pais ou responsáveis, para que a gente possa aplicar as medidas de proteção e entender o que foi que houve. Uhum. Aí nesse momento aí é que o Conselho Tutelar entra, na aplicação de medidas de proteção. Ah, entendi. No caso, o conselho não vai Não com a faz polícia busca ativa, procurando, não. é isso? Isso aí é A devido à pergunta polícia. é simples, a E não- pergunta, mas tem que isso, ser... e não esperar. Às vezes tem pessoas que dizem assim, mas eu fui na delegacia e a polícia disse que eu esperasse dar 24 horas. Hoje não, hoje se desapareceu, pode ir já procurar a delegacia. Não precisa esperar o prazo de 24 horas. A informação. Antes mesmo era 24 horas, o Isso, pessoal mas dizia. não, já faz Um tempo já, né? Bom. Muito bom. Eu quero também mandar um abraço aqui especial para o nosso ouvinte, irmão Luciano, né? Está aqui conosco, que nós queremos também dar as boas-vindas a você, tá certo? Tanto você quanto a família inteira, né? A diaconisa, a irmã Juliana também, né? E isso é muito importante a gente fazermos com que as pessoas sejam todas bem-vindas à nossa programação. Eu tenho uma pergunta para fazer, mas eu vou primeiro fazer a nossa para que a gente possa ganhar tempo. Fique à vontade. A pergunta é a seguinte, Janaína. A gente tem surpreendido, né, meu diretor? Assim, a gente tem valorizado muito a questão hoje da escolha dos conselheiros tutelares. E, Janaína, eu acredito que cada pessoa que vem aqui é cada um mais preparado do que o outro, pronto para trazer esclarecimentos, orientações, que é o que não acontecia no Conselho Tutelar. E a Janaína, como ela já tem aí uma estrada, né, de vivência, com certeza, Janaína, eu acredito que a maior, conhecedora de algo vivido é você. Não é importante? Então, às vezes. eu sei que cada caso é diferente, novidades vão se descobrindo após dia, mas nunca é como quem está pleiteando agora, né, pela primeira vez. Então, eu acredito que, com certeza, a sua contribuição no nosso município de Icumbira tem sido muito grande. Né? Isso nós temos comprovado isso. A pergunta número 10, que está aqui no nosso, também foi ouvintes que mandaram para a gente vai catalogando e sempre trazendo para vocês. Como você lidaria com situações em que os interesses da criança entram em conflito com os dois pais? É isso, meu diretor? Isso, o responsável. O responsável. No caso, você está falando com a questão de como os pais se separam. Sim. E há aquele conflito entre eles dois com relação à criança. A criança, é isso? sim. Em caso de separação, divórcio, né? Isso. Veja só, isso é o que sempre a gente recebe lá no conselho. Né? Às vezes, né, os pais se separam e acaba que a criança acaba ficando com a genitora ou o genitor, né? E procura o conselho tutelar para falar com a questão de ficar com a criança, ou então relatar situações que a criança esteja vivenciando ao lado daquele responsável com quem a criança ficou, né? Onde às vezes a gente observa que há um conflito entre eles. Então, o que acontece? A gente orienta aquele pai ou aquela mãe a procurar a defensoria pública para entrar com a ação de pedido de guarda. Né? Ou então, para que haja um entendimento entre eles, né, dos dias, como é que vai ficar, essa questão, um acordo, né, entre partes. Mas se dentro do atendimento, né, a gente observar que há uma alienação parental, que é um direito violado gravíssimo, por parte de um dos dois, né, então é aí que o momento que o Conselho Tutelar pode encaminhar tanto para o Ministério Público como para o Judiciário, como também encaminhar para o CRES, para que essa criança seja acompanhada pelo CRES, porque naquele momento aquela criança teve um direito violado. Aí é quando entra essa questão do conflito familiar, porque quando entra essa questão do conflito, a gente vê que também há alienação parental, né, que acaba às vezes surgindo tanto por parte da genitora, como também por parte do genitor. Mesmo que às vezes fale, não, mas eu não faço isso, mas às vezes a gente vê na questão da forma que fala, né,
que em muitos casos, não é todos, viu? Às vezes tem casos que o genitor não está praticando a alienação parental, a genitora não está, mas a grande parte é aquele conflito entre ambos para a questão da convivência com a criança. Então, a gente orienta que eles procurem a defensoria pública, né, onde lá tem um advogado, né, um defensor público, que vai ver a questão da causa sem nenhum custo. A gente sabe que é demorado, né? É demorado. E também, às vezes, tem situações que o próprio Conselho Tutelar ele pode encaminhar o caso também para a Defensoria Pública. Como no caso, às vezes, tem crianças que é impedida totalmente de ver o genitor. A gente já aconteceu casos, né? De crianças ficar totalmente sendo proibida de ver o genitor ou a genitora. Então, o que é que acontece? Isso daí também está tendo uma violação de direito por parte, né, daquela genitora ou daquele genitor, e quando o Conselho Tutelar também entra. A gente também, desculpa, viu, rapidinho, a gente também pode encaminhar também para o CRAS, que é aquele fortalecimento de vínculos, né, entre a criança também e os genitores, né? Se a gente vê também que essa questão também da criança ou adolescente não tem os vínculos fortalecidos entre eles, ou a família. Só para que a gente possa entender melhor, Janaína, sua explicação está muito boa. Quem é que define, nesse caso de conflito, de divórcio, quem é que define com quem a criança fica? É a criança, é o Conselho Tutelar, é outro departamento? É o juiz. Se a criança tiver já idade de decisão, aí ela vai optar com quem ela vai ficar. A partir de 12 anos, ela pode dizer, não, eu quero ficar com meu pai. Mas também que não haja nenhuma alienação parental. Vamos os dois. Né? Não é o Conselho Tutelar que vai dizer, a criança vai ficar com tal fulano. A não ser se a gente entender que aquela criança está tendo seus direitos violados, negligenciada, a saúde, a alimentação, a segurança. Se estiver correndo risco, né, a gente pode aplicar uma medida de proteção em favor de algum membro da família ou então do genitor ou da genitora. E a gente pode encaminhar para o Ministério Público no prazo de 24 horas a decisão que o Conselho tomou. Muito bom. É isso aí. São temas que é até um pouco delicado, né, de falar, né? Aí tem outros temas que chegaram aqui para a gente vai estar passando para vocês também. Mas vamos para a pergunta para o Paulista. Em seguida, depois de Paulista, o senhor faz fala dos apoiadores, tá bom? Vamos lá, Paulista. Chegou para a gente aqui a respeito do como você planeja se envolver com os pais e responsáveis das crianças para melhorar o bem-estar delas. A pergunta chegou foi essa. Com certeza, é que nem eu abri minhas considerações aqui, né, e eu coloco ela adiante no mesmo sentido, né. Eu chegando lá, né, eu pretendo abrir esse vínculo, né, com a comunidade, no total, com a sociedade, entendeu? Para que a gente possa ter um diálogo mais aberto entre Conselho Tutelar, entre pais, mães, responsável, pessoas que tenham por direito a guarda de crianças, né? Eu tenho isso comigo, né? Eu acredito muito no diálogo, né? Eu acredito muito da seguinte forma, você como conselheiro tutelar, né, você está em campo. Essa é a palavra mais pertinente que eu encontro. Porque você vai estar ali ouvindo. Porque há muitas dúvidas. Há N dúvidas de pais, de mães, de tios, de responsáveis. Há N dúvidas. O que é o conselho? Para que serve o conselho? Entendeu? Então, como que eu posso tentar minimizar essas dúvidas? Em campo, ouvindo essas pessoas, né? Trazendo essas pessoas para perto do conselho, não para perto de mim, não, para perto do conselho, para perto dos conselheiros, porque nós vamos trabalhar em equipe. São 5 conselheiros, são 5 cabeças diferentes, óbvio, são 5 pessoas diferentes, mas em comum acordo, baseado dentro do estatuto, baseado dentro da lei, a gente vamos se organizar e vamos estar dando o melhor para esses responsáveis se sentir acolhido, né? Mediante o que está na lei, óbvio, e mediante você abrir esse diálogo ter mais uma facilidade, entendeu? Entre o conselho, o órgão que está ali para proteger, para fiscalizar, para dizer que a criança e o adolescente em Cupira, eles têm direito e vão ser resguardados, entendeu? Mas ao mesmo tempo também orientar,
o responsável, orientar o pai e a mãe, para que ele possa voltar para casa com o seguinte pensamento: puxa vida, eu achei que o conselho tutelar era uma coisa, mas é totalmente diferente. Aí ele vai repassar aquela informação, aquela pessoa vai repassar para outra pessoa, daqui a pouco o conselho tutelar está tendo uma nova visão. Voltando para a gente ir lá para o ponto de vista da Janaína, complementando aquilo que o senhor falou, Paulista. No caso, eu entendo, agora a pergunta vem minha porque surgiu uma dúvida. Precisa ser mais exposto o trabalho do conselho tutelar. Tem que ser mais exposto, tem que ser mais divulgado, tem que ser muito mais orientado. Mas no caso, essa ideia sua, essa pegada, não vai de encontro a tudo que o conselho é regido, não vai de encontro, não, na questão da exposição. Veja só, diretor, o que acontece? Existe a parte da criança, sim, do adolescente, que é uma coisa que ela tem que ser privada, sim, porque ela é criança, ela é adolescente, existe essa parte, sim, que é uma parte interna, a gente sabe disso, né? Mas quando eu falo numa exposição, eu falo de trabalhos, por exemplo, uma campanha educativa. O Conselho Tutelar hoje, tal horário, vai estar propondo uma campanha educativa numa comunidade. Das 8 da manhã às 10 da manhã, uma campanha educativa. Tirando dúvida, aconselhando, ouvindo a sociedade, ouvindo os pais, ouvindo aqueles que têm menos facilidade de chegar até o Conselho. Entendi. Por N coisas. Quando eu falo no Conselho, na comunidade, é nesse sentido. Entendi. Né? Trabalhar a imagem do Conselho Tutelar de Icumbira nesse sentido. Porque eu tenho a seguinte forma de pensar. Se o Conselho Tutelar está fazendo o trabalho dele, se o Conselho Tutelar está sendo exemplo, se o Conselho Tutelar está fazendo tudo aquilo que o ECA determina, por que não expor isso? Não estou falando de criança, nem de adolescente, estou falando dessa parte, que a sociedade tem que saber. Porque, por exemplo, o diretor, eu não posso passar 4 anos sendo um conselheiro tutelar e um cidadão de Icumbira saber que eu não sou conselheiro. Tem como? Eu não aceito isso. Eu tirar um mandato de 4 anos como conselheiro e uma pessoa de Icumbira não saber que eu sou conselheiro tutelar. Isso não existe. Eu tenho isso comigo. Ele precisa saber que eu sou. Ele precisa saber que eu fui eleito para defender a criança e o adolescente. Quer dizer, eu tenho isso comigo. Entendeu? É uma coisa particular que é só minha? Não, é minha. Só minha não. Eu tenho isso para desenvolver com meus companheiros a necessidade. Porque amanhã ou depois, se acontecer um problema grave envolvendo o conselho, mas o conselho está respaldado em tudo bonitinho, tudo direitinho, tudo a sociedade sabendo, o conselho tutelar não vai ficar devendo nada a ninguém. Quer dizer, porque já situações acontecem, situações ocorrem. Então eu defendo essa tese. Se estamos dentro da lei, se estamos encaixados, se estamos trabalhando, se estamos lutando, dando a vida pelas crianças e pelos, por que isso não ficar exposto à sociedade? Entendeu? Eu tenho isso comigo, entendeu? Eu quis puxar mais para ficar mais esclarecido para quem está do lado de lá compreender, porque às vezes o pessoal com uma vírgula muda muito. Não, justamente, são dúvidas, né? É isso aí. Justamente. Pode ponderar. Inclusive, poderia na fala do meu amigo. Fica à vontade. Inclusive a gente faz sim, né, palestras nas escolas, né, e juntamente com alguns outros órgãos, né. A gente participa das reuniões de pais e mestres, que é o momento mais que a gente está ali, próximo aos pais, né? Os pais que a gente não atende lá no conselho, como também outros que a gente também atende. A gente passa assim, agora a gente nunca chegou, de fato, a fazer nenhum, como o nosso amigo disse, fazer um local, um determinado local, e convidar as pessoas, né? E até porque, quando a gente está ali dentro do conselho, minha gente, vocês não têm ideia de quantos casos aqui em Icumbira a gente recebe. Às vezes a gente está ali de plantão, viu? Está ali de plantão, que às vezes, para a gente ir almoçar, na grande maioria das vezes sai lá 2 horas, 3 horas da tarde. Hoje mesmo, meus 2 colegas estavam de plantão hoje, juntamente comigo, estavam na delegacia, saíram da delegacia 4 horas da tarde. Então, assim, tem momentos de chegar em casa, sair de 2 horas da tarde, chegar em casa 9 horas da delegacia, às vezes em Caruaru, em situações como essas. Aí por isso que a gente nunca parou para ver essa questão, porque assim, até então, a gente não é de fato uma atribuição a gente ir colocar. Isso aí é algo que pode ser visto também, juntamente com o colegiado. É todo dia que
tem gente, É todos os dias. tem gente, Inclusive, eu por ser a única mulher dentro do Conselho Tutelar, né, porque é importante que tenha mulheres, sim. eu estou lá quase todos os dias. Entendi. Estou lá quase todos os dias, porque a gente recebe uma demanda muito grande, né, de estupro de vulnerável, de abuso sexual contra crianças. Né? Então, assim, é importante ter ter de alguma forma, né, deixa uma mãe, deixa um pai, uma pessoa mais confortável dentro do conselho. Aí sobre essa questão, assim, de montar um lugarzinho, né, um local numa certa comunidade, com relação, assim, para que ouça a comunidade. Para se expor mais, para ouvir as pessoas, né? Isso. Não é atribuição do conselho, mas é algo que pode pensar assim, em colegiados, né? Só que, assim, a gente não houve essa questão, assim, de como ele falou, né, que é uma ideia legal, muito boa, né? Mas, por conta, a questão, ele com certeza, né, o nosso amigo vai estar lá junto com a gente, né? Ele vai ver como que é de fato. Às vezes a gente tem tantas ideias, viu? Né? Mas a gente tem que se seguir de acordo com o estatuto, mas a gente tem tantas ideias, mas na hora lá. Isso aí deve ser até mais prático, né? Mais fácil, mas é aquela Olha, a cartilha, vamos dizer na assim. hora a lá, cartilha, né? E assim, a gente sim atende os pais responsáveis, orienta, aconselha. Tem uns que saem de lá totalmente agradecidos. Tem alguns casos, né, que não é da forma que eles querem que aconteça, né? Que às vezes acontece prisão, acontece uma situação ou outra, né? E infelizmente, essas pessoas acabam levando de uma forma negativa também o nome do conselho, né? E a gente vê muito isso. Porque às vezes chama o conselho tutelar para algo que não é atribuição do conselho, aí às vezes a gente diz não é atribuição do conselho, aí aquela pessoa não entende, acaba ficando chateada e acaba também passando para outras pessoas. Eu entrei em contato com o conselho disse isso e aquilo outro. Aí assim, infelizmente uma pessoa vai acabar passando para outra que também não tem entendimento, que também tem algo enraizado lá atrás e vai assim gerando essa questão de falta de entendimento. Né? Muito bom, muito bom. Eita, Jesus, são temas muito importantes da gente tocar aqui. Eu queria até deixar aqui entre vocês, é uma fala que a gente escuta muito das pessoas, e o caso que aconteceu comigo. Veja, ainda, me desculpe o pessoal do Conselho Tutelar, vocês que estão aqui, hão de me entender. Ainda uma forma, como é que eu posso dizer, resumida do Conselho Tutelar trabalhar. Eu, como sociedade, preciso ser orientado da maioria, ou seja, até onde eu posso me servir do Conselho Tutelar. E muita gente não sabe dessas questões. Pela forma tão retraída que o Conselho Tutelar hoje ainda tem, que eu sei que pode melhorar. O Ítalo, né, veio conversar comigo esses dias, né, faz parte do Conselho Tutelar. E para mim foi uma surpresa o Ítalo, como membro do Conselho Tutelar, prestando o seu serviço letivo, né? E eu não sabia que ele estava exercendo sua função no Conselho. Para mim foi um choque ele dizer para mim esses dias que exercia. E que ele tinha ganhado o Conselho Tutelar. Veja que afastamento da sociedade, que eu não concordo com isso. Eu não concordo. Eu não sei, Janaína e o Paulista que está aqui, se... Eu acredito no seguinte... Como várias perguntas que o povo faz ao Conselho Tutelar, atribuído a gente aqui, usando nós como canal, aí às vezes o Conselho Tutelar diz assim, olha, chega casos lá que a gente diz, não é atribuição nossa, você tem que ir para a delegacia. Olha, não é atribuição nossa, você tem que ir para o Ministério Público. Olha, não é atribuição nossa. E com isso, vocês não conseguem manter o Conselho Tutelar afastado da sociedade, não. Eu acredito que o Conselho Tutelar, em sua propriedade, poderia avançar um pouco mais em forma de se tornar explícito, que eu acredito que chegasse bem mais perto da sociedade, e não com afastamento do Conselho Tutelar, fizesse com que as pessoas tivessem outras visões do Conselho Tutelar e só procurar ele na última causa, que é justamente acontece. Ainda não é a pergunta, foi só para que você pudesse nos responder, até como curiosidade, Janaína. Uma forma da gente estar mais próximo, né, a questão das rádios, né, que infelizmente durante esses anos, teve a questão da pandemia, teve outros momentos que deixou a desejar a questão das rádios, mas vamos lá. Mas tem 5 conselheiros, né, essa questão, existe uma dinâmica dentro do conselho, por isso que é preciso os 5 estar no mesmo alinhamento. Você está entendendo? No mesmo alinhamento, para que não haja, vai tu, vai você, não. Tem que ter aquele mesmo alinhamento. Essa questão de estar em rádios,
né? Tá ali em reuniões. Às vezes tem situações que precisa de um ou dois conselhos se desdobrar para ir em uma reunião que tem em alguns departamentos. Então, assim, é por isso que é importante esse alinhamento. E, assim, uma forma melhor de chegar, né, mais próximo das pessoas é a rádio. Que a gente precisa também de oportunidade nas rádios. Olha, é preciso, eu sempre falava isso, olha, desde quando eu entrei a assumir esse colegiado, porque o outro a gente sempre ia, mas é assim. Digamos que hoje tem um plantão, né? Aí o que acontece? É escolhido só um, né? Ou dois na rádio. Porque assim, tem umas rádios que a gente ia que só escolhia um, só para falar, às vezes dois. Não pode dar oportunidade a todos, né? Uhum. Tem como. É legal quando dá a todos, ou a três, né? Aí o que acontece? E ali a gente passa algumas informações. E é interessante também que a rádio chama a gente, olha, eu gostaria que vocês viessem aqui para falar sobre tal tema, né? Eu sempre falava, não, é legal a gente ir pedir que a rádio, os membros da rádio, entrem em contato com alguém e façam perguntas para que a gente possa esclarecer questão também de guarda, né? Que muitas pessoas procuram o conselho tutelar e dizem, olha, eu vim aqui porque eu quero a guarda do meu filho. Ou no conselho tutelar ele não trabalha com guarda, né? Não é o conselho tutelar que dá a guarda de uma criança para um pai ou para uma mãe, né? A gente aplica uma medida de proteção se aquela criança estiver tendo seus direitos violados em situações assim que a rede todinha acompanhou e não surtiu efeito. Aí é quando a gente pede, né? Quando a gente não encontra uma família, na família extensa, juntamente com o órgão de proteção CREAS, CRAS, aí que a gente vai pedir o acolhimento institucional daquela criança, né? Mas, aí sim, o Conselho Tutelar aplica essa medida de proteção, afastamento, né? A retirada daquela criança. E quando o agressor, né, ele está ali dentro, dentro do convívio familiar, a gente pede o afastamento do agressor. Aí, a parte, para a gente estar mais próximo, essas rádios. Né? A gente já está próximo também, porque a gente sempre está em reuniões, né, nas escolas. E ali é o momento que a gente está ali de frente com os pais. Reuniões de pais e mestres, né, palestras que a gente faz, né, principalmente quando é mês de conscientização da exploração sexual, do trabalho infantil, que infelizmente é algo que as pessoas, elas veem como, uma grande parte vê como algo positivo, e uma outra parte da sociedade vê algo como negativo. Então, assim, é algo que está enraizado também, que é difícil de tirar. Então, assim, a parte melhor para esclarecer é essa rádio, né? Indo nas escolas que a gente já faz, já. É por isso que a gente está conversando, a gente sempre, toda semana tem reunião, e há um mês atrás, um mês e meio, mais ou menos, a gente não sabia se podia convidar o pessoal do conselho. Ele falou até com o Beto. É uma honra. Não foi? Falou com o Beto. E nós temos, no dia de sábado, o Agreste Cristão, um programa de 2h30 às 5h. E está no projeto de sempre ter um dos conselheiros, ficar revezando para vir trazer informações para as pessoas. Por quê? Porque nós trazemos alguém sempre da saúde, empreendedor, e agora a gente quer tanto da saúde de idoso, como quer do conselho tutelar. A gente está sempre fazendo essa... E às vezes a gente até ficava com um pouquinho de inveja quando a gente via. Acredita? Eu dizia, tá vendo, ó, tudo na rádio. Ali, ó, o pessoal ali de cada órgão. E falta, às vezes, a gente ir ali também. Mas eu garanto a você, viu? Que dentro do conselho, a partir do momento quando você assume, é uma correria tão grande que você não tem ideia. Não tem ideia. Então, assim, é preciso que os 5 estejam ali engajados no mesmo alinhamento. Às vezes precisar, tá? Não é meu plantão hoje, não. Mas está precisando de você ali. E você esteja ali à disposição para ir também. Certo. Pode falar. Se você me permite, João Paulo, em cima do que o senhor colocou, bastante pertinente essa experiência que o senhor teve. Né, de o cidadão que é conselheiro chegar até você tomar... Me surpreendeu. Me surpreendeu. Essa experiência, ela traz algo de valor, de benéfico. Porque eu, como candidato ao conselho, eu vou, que nem todos sabem aqui, é a minha primeira candidatura. E uma coisa que eu já estou me atentando, e vou me atentar muito mais, é essa questão da atribuição do conselho. Eu preciso tomar cuidado com o que o irmão Paulo falou. Não é atribuição do conselho. Não é atribuição do conselho. Isso não põe uma ponte entre o conselho e a sociedade. Né? Eu preciso estar atento nisso. Porque se eu chegar lá, eu vou estar sendo retirado da sociedade para cuidar da criança e do adolescente. Então, eu particularmente vou tomar muito cuidado com isso. Não, isso não é atribuição do conselho. Isso aqui não é. Isso aqui é de fulano. Então, eu como conselheiro Rafael, se eu chegar lá eleito paulista, eu vou tomar cuidado com isso. Irmão Paulo. Por quê? Porque eu tenho que tomar cuidado se eu não vou botar uma ponte entre a sociedade e o conselho.
Mas o ECA já não define não quais são as atribuições? Não, com certeza, define, está bem estabelecido. Mas em cima do que o irmão Paulo colocou, Entendi. a questão de, não, isso não é do conselho, isso não é do conselho, eu preciso ter um feeling para manter um parâmetro, você entende, diretor? Sim, porque assim, a sociedade, ela anseia no resultado. Quando um pai, uma mãe, ele vem até o conselho, ele vê no conselho, ele quer resultado, né? Ele quer resultado, ele quer pelo menos sair dali com um pensamento que o seu problema, se ele não for resolvido ali, ele vai ser resolvido. Vai passar da informação e direcionar a pessoa. Justamente, né? então eu tenho que ter esse cuidado. Entendi. E aí eu volto a primazar na questão de você estar na comunidade. Estou entendendo. Você seja, igual ela ponderou muito bem, seja numa palestra na escola, seja numa palestra na comunidade, mas o conselheiro, ele tem que estar em campo, porque ele foi tirado da sociedade para estar ouvindo a sociedade e dando um resultado para a sociedade no que se refere à criança e ao adolescente. Entendi. E a gente dá. Agora, só que, infelizmente, só depende do conselho tutelar. Né? Depende de uma rede. Né? Depende de delegacia, Existe um presidente Público. entre vocês? Tem isso também? Tem. No momento, eu sou a presidente do conselho. Então, assim, eu sempre estou em reuniões, em palestras, né? E o que acontece? O conselho tutelar não trabalha só. Né? A gente precisa de uma rede empenhada também. Né? A gente precisa de uma rede atuante. Porque o conselho tutelar ele requisita o serviço. A gente fica esperando, né, que estes órgãos, para quem a gente requisitou o serviço, nos mandem contra-referência por meio de relatórios, né, falando se a situação melhorou, se a situação piorou, ou se a situação está ali, a gente está continuando. Se a gente vê que a situação piorou, é no momento que a gente já vai encaminhar para o Ministério Público. Assim, certo que se for situações de violência, a gente já encaminha imediatamente para o Ministério Público. O Ministério Público já tem que ter conhecimento de qualquer situação de violação, digamos, crimes praticados contra criança e adolescente, já tem que ser encaminhado para o Ministério Público e para a delegacia. Em último caso, é o juiz. Quando a gente requisita, a gente solicita que a criança ou adolescente ele seja acolhido ou alguma coisa assim, desse tipo. Então, assim, é por isso que a gente precisa. Né? Tem situações que a gente encaminha um caso para o Ministério Público que a gente não é atendido de imediato. Né? Então, assim, às vezes acaba que a pessoa diz, mas eu procurei o conselho e o conselho até agora não fez nada. Só que, assim, às vezes a gente está dependendo do Ministério Público. E enquanto isso a criança está sofrendo, Aí, veja bem, não. Aí o que acontece? Tem situações que a gente não pode, se a gente vai procurar a família extensa, tem uma família extensa, a gente vai fazer a retirada da criança, né, juntamente com a assistente social do CRES, né, a gente resolve tudo direitinho, e a conversa e a criança vai ficar ali, ou com o genitor, com a avó, ou com alguém. De forma segura, né? De forma segura. E a gente comunica ao Ministério Público que a gente tomou essa atitude, né, essa medida de proteção. Agora, digamos que ela não tenha nenhum familiar aqui, a gente não consiga localizar, porque é uma luta às vezes, viu? Uma casa de apoio? Existe uma casa de acolhimento institucional em Recife, mas para isso quem tem que acatar, como é que se diz? A gente pede ao Ministério, o Judiciário, né, o acolhimento institucional da criança, se ele acatar, mediante os relatórios dados pelo Conselho, pela rede de proteção, aí essa criança ela vai ser acolhida. E acontece situações que, como aconteceu, né, recentemente, que o juiz deu o prazo de 90 dias. Ixi, meu Deus. Veja bem. Meu Deus. Aí o que acontece? A gente ficou cobrando, porque a criança estava em situação de risco, né? Foi cobrando, foi quando ele encurtou o prazo e a gente conseguiu tirar. Mas de uma parte da sociedade, quando vê essa ação do conselho, vai dizer, olha, a conselheira só vai tirar menino. Mas não entendo o que foi que aconteceu, que aquela criança teve que sair daquela situação, né? Onde a gente também, às vezes, a gente tem uma pessoa que diz, não, eu posso ficar com a criança familiar. Infelizmente, a gente não pode, né, tirar uma criança e colocar de pessoas que não fazem parte da família. Né? Porque a mesma pessoa que denuncia, ela pode também, pessoas podem dizer, tirou e botou na casa de fulano, você está entendendo? Então, assim, tudo, infelizmente, a gente tem que trabalhar de acordo com a lei. Né? A gente está aí, quase sempre em porta de delegacia, pedindo, Ministério Público. Antes a gente tinha um contato maior com o Ministério Público, que era pessoalmente, a gente ia até lá, tá? Mas depois da pandemia tudo é entregado por e-mail, os ofícios e tudo, né? Mas não deixa também de ter, às vezes planeja alguma reunião, ele está ali, se solicita bastante, só que mesmo assim tem os prazos dele também. Entendi, né? Entendi. Agora foi muito bom, porque assim, na resposta dele, já matou 3 perguntas que ia ser.
E na resposta dela, matou mais umas 3 que a gente ia fazer, que englobou tudo. O que me deixou de orelha em pé, um exemplo. Eu sei que não tem nada, não compete ao conselho, porque as verbas que vêm, não vêm do próprio conselho, vêm de verbas municipais, do que seja, estadual, que seja. A verba é de fora. Mas a casa de apoio é em Recife, a casa de acolhimento? Na verdade, tem em várias cidades. Aqui né? tem? Aqui, infelizmente, não tem nenhuma casa de passagem. Meu Deus. Né? Aí, assim, quando a família extensa ela é solicita, porque na grande maioria, os próprios familiares fazem a denúncia, e acaba que depois, quando a gente precisa, né, você tem como ficar com a criança, até que a gente, às vezes, não quero me envolver, eu não quero, isso, aquilo, outro, tal. Aí, às vezes, a gente precisa uma vaga para a criança numa casa de acolhimento, mas só o juiz, por meio de um ofício, né, que pode ver essa questão da vaga. A gente pode dar ideia de qual o local, a instituição. Tem em Caruaru? Em Caruaru tem, só que atende só a parte do município lá mesmo. Rapaz, Antes, a gente ainda mandava, né, para lá, tinha Santa Cruz, mas infelizmente está super lotada, então, infelizmente, só no momento agora em Recife. Então, Aí, vamos fazer uma campanha em cima do prefeito para fazer aqui por perto. Né? E o que acontece? Como o Conselho Tutelar é um órgão fiscalizador, né, a gente pode fiscalizar também as entidades que que essas crianças estão sendo acolhidas, né? Porque elas passaram a ser responsáveis por essas crianças, né? Então, a gente faz visita também nessa instituição para saber como é que essa criança está, como é que está a situação, se está tudo bem, né? E sempre a assistente social entra em contato comigo, me fala como é que está a criança, como é que está o progresso dela. E é isso. E enquanto isso, a mãe ou os pais, né, fica sendo trabalhado, né, para que esses pais, esses familiares estejam, né, com condições psicológicas para receber essa criança novamente. Né? E se acaso essa família ela não demonstrar nenhum tipo de mudança, aí, infelizmente, e não aparecer nenhuma família extensa, infelizmente a criança vai para acolhimento, vai para adoção. Infelizmente. Gente, olha, a gente tem que terminar aqui 7 horas em ponto devido à Voz do Brasil. Diga. Você fez assim? Sim, eu só queria assim, mas acho que depois você vai, né, para... Sim. Aí, a gente vai fazer uma pergunta agora para ele, que na jogada para ficar tudo equilibrado, porque a ajuda que vocês tiraram aqui, gente, nos outros dias a gente não tirou, porque, olha, acreditem, são mais de 50 perguntas que chegaram. E a gente não tem como fazer tudo para todo mundo uma vez. Como foi entre 9, a gente vai aqui alterando e o pessoal está até falando aqui no YouTube, eu não vou nem perguntar aqui, me perdoe, porque não dá tempo de perguntar a vocês. Aí vai uma pergunta lá para ele, por quê? Porque depois da pergunta que for para ele, aí você tem 5 minutos para suas considerações e ele tem 5 minutos, que é o tempo da gente encerrar, tá bom, irmão Paulo? Faça a pergunta para ele, por favor. A gente vê muita interação, né, no Muita YouTube, coisa, as pessoas tá? O pessoal perguntando. pergunta muita coisa. Entendendo, mais uma vez, o pessoal aqui tá meio que... Não é um debate, é esclarecimento de informações para a sociedade. Orientações. É orientações, porque, Desse jeito. sinceramente, as coisas dos últimos 3 dias, tem coisa que eu não sabia que o conselho era para fazer. Inclusive, eu só queria ponderar o seguinte, toda essa minha dinâmica e essa minha interação aqui, né, ela não se refere que ao Conselho Tutelar não faça. Toda a minha dinâmica, a minha interação, não é que ele não faz. Isso aqui é uma dinâmica caso eu seja eleito e novos companheiros sejam eleitos. É a Porque sua visão, né? vai ser uma gestão diferente. Se entrar uma pessoa lá, agora no dia nova, vai ser uma gestão diferente. Se entrar 2, vai ser 2 cabeças diferentes. Entendendo. Isso aqui é pro ano que vem, entendeu? É nesse sentido. Não que eles não façam, não que eles não estão enganados, nada disso. Mas isso é uma coisa pro futuro se acontecer. Estou entendendo. Você está entendendo, né? Então, veja bem, devido ao horário, me desculpe, tá apertado. Vamos fazer assim. Como a pergunta veio para ela, agora eu vou jogar para ele, para poder ir voltar para ele, a gente... É o horário, gente, me perdoe. Então, Paulista, a pergunta que a gente está fazendo aqui para todos é: por que eu, ouvinte, eu, cidadão de Cupira, deveria confiar em você para no dia 1º dar meu voto a você? Você disse suas considerações, disse seu número, você tem 5 minutos para se expressar da forma que você quiser. Eu me direciono agora para você, ouvinte, mais uma vez, e essa pergunta ela é muito simples, porque eu estou preparado. Eu não me preparei hoje nem ontem, eu venho ao longo dos anos me preparando para galgar algo a mais em favor do meu próximo. E o meu próximo agora,
se acontecer no dia 1º de outubro, vai ser a criança e o adolescente. Então, você ouvinte, você pai, você mãe, você irmão, seja quem você for. Se você no dia 1º de outubro tem alguma dúvida, aí eu não ia, vá votar. Vá votar. Escolha aquele que você conhece. Escolha aquele que você vê que está trabalhando, até mesmo sem ser nada. Entendeu? Porque você eleitor, que vai sair da sua casa no dia 1º de outubro de manhã, pela manhã ou pela parte da tarde, você vai dar um passo importante na cidade. Você vai eleger um conselheiro tutelar para cuidar da criança e do adolescente da nossa cidade. Ou seja, do futuro de Cupira, você vai dar um voto. E veja, eu apenas só estou aqui há 8 anos em Cupira, mas você já deve ter ouvido falar de mim. Então, reflita. Né? Veja quem sou eu, veja quem é minha família, veja o meu histórico, veja de onde eu venho, como eu comecei, aonde eu estou a um passo de poder concretizar esse sonho para defender a nossa criança e o nosso adolescente. Né? Eu tenho algo dentro de mim. Se isso se concretizar, irmão Paulo, né? O irmão Paulo, o diretor, se isso concretizar, eu não chegarei sozinho, né? Eu não chegarei a ser conselheiro tutelar sozinho. Eu, junto comigo, eu vou estar com muitas pessoas que depositaram a sua confiança. E eu tenho isso comigo. Se eu tiver a confiança do povo cupirense, se eu tiver a confiança da mãe de família, do pai de família comigo, e isso se transformar em votos para me chegar, todos vão chegar comigo. Eu não vou chegar sozinho. Eu não vou passar 4 anos sozinho, não. Eu vou passar 4 anos dando o meu melhor na defesa da criança e do adolescente e também na questão que eu prezo muito, na questão dos pais, da informação, do acolhimento, de você estar ali junto, tirando dúvidas e participando, entendeu? Então, essa é a minha consideração, entendeu? Você que me ouve agora, entendeu? Falta poucos dias para o pleito, então tenha essa consciência, escolha da melhor maneira possível, e o Paulista 15, se for uma opção que você entende que é a melhor, que você quer haver uma renovação dentro do quadro de conselheiros, que você acha que tem que haver uma renovação, você é que vai escolher, você que vai decidir no dia 1º de outubro. E pode ter certeza, eu chegando lá, eu não chego sozinho, eu chego com uma parte da sociedade junto comigo, porque eu estou sendo tirado dela para representar ela. Muito bom, muito bom. E a mesma pergunta, o mesmo espaço, a gente faz para a Janaína. Janaína, o povo de Cupira está ouvindo, está assistindo. Por que eu deveria depositar mais uma vez a confiança na sua pessoa? Fique à vontade. 5 minutos, diga seu número, fale o que você quiser. As pessoas deve depositar, né, mais uma vez sua confiança, seu voto em mim, porque é importante, porque eu venho desempenhando outro trabalho dentro do Conselho Tutelar. E quem me conhece, quem acompanha um pouco de perto sabe, né? Eu venho atuando de acordo com a lei, com empatia e respeito a todos os pais e crianças e adolescentes que estão dentro do Conselho Tutelar, né, vítimas de diversos tipos de violência. Então, é importante também que eu fique, porque eu sou a única mulher dentro do Conselho Tutelar, né, que não é só por ser uma simples mulher, né, porque às vezes dizem, mas homens também não, mas é importante ter uma figura feminina, mas é uma figura feminina que, de fato, venha desempenhando um outro trabalho dentro do Conselho Tutelar, né, com responsabilidade. Eu sou uma pessoa muito responsável com os casos, com os encaminhamentos, né, com a cobrança dos casos dentro do Conselho Tutelar para que eles sejam solucionados. Né, eu venho sempre em cima, sou uma pessoa que se orienta bem as pessoas que chegam. Ninguém nunca chegou lá no Conselho Tutelar que eu orientei, chegou lá com uma dúvida e saiu de lá chateada com alguma coisa, a não ser, né, se a pessoa não quis ouvir o que ela queria, né? Mas eu sempre oriento de acordo com a lei, sempre oriento com responsabilidade e com muita empatia. Então, assim, eu peço a vocês que estão em casa que participe dessa eleição para o Conselho Tutelar, porque ela é muito importante, de grande relevância, mas com responsabilidade. Escolha bem os candidatos, né? Porque a gente vai passar 4 anos e a gente precisa, de fato, pessoas empenhadas, né? Pessoas que, de fato, estejam dispostas a estar ali para garantir direitos. Direito de nossas crianças e adolescentes, né? Pessoas empáticas, pessoas responsáveis, viu? Então, eu sou uma pessoa assim, né? Quem me conhece sabe, mas eu mal vejo Janaína, porque, de fato, quem quiser me ver, eu vou estar lá no conselho, né? Mesmo fora dos meus plantões, eu estou lá, né? Então, assim,
por ser também a importância, por ter essa importância de mulheres dentro do Conselho Tutelar. Então, assim, eu peço a vocês que estão em casa, vocês que estão me ouvindo agora, que votem em mim, né? E que pode ter certeza que o voto de vocês, a ajuda, não estará sendo jogada fora. Né? Então é isso. Meu número é 16, então eu conto com cada um de vocês que está me ouvindo agora. Muito